Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Boa noite a todos, tudo bem? Nós estamos então iniciando nossa segunda noite da oficina de oração e também estamos vivendo esse período aí de quarentena, todos nós nas nossas casas, fazendo as nossas atividades de forma mais interna, que é tempo bom de reflexão, é tempo bom de silêncio, né? Então é um tempo necessário para que nós possamos todos refletir. Espero que os exercícios espirituais que foi passado no dia de ontem tenha nos ajudado bastante neste dia de hoje, refletindo um pouquinho mais sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. Eu quero dar continuidade um pouquinho hoje com vocês. Eu vou trabalhar de forma muito rápida os 5 aspectos para o nosso relacionamento com Deus, elucidando algumas questões muito rápidas e práticas, porque hoje eu gostaria de trabalhar um texto do Bento XVI, desse livro aqui, A Escola de Oração, A Vida Interior e a Elevação da Alma, que eu acho muito pertinente para o nosso momento atual. Então eu vou dar as diretrizes e depois, logo em seguida, eu vou inserir o texto e nós vamos rezar em cima deste texto, no qual será passado logo em seguida o exercício espiritual. Mas a gente percebeu ontem, fazendo o percurso do caminho do coração, que nós temos que fazer esse movimento de descida da mente para o coração. E esse olhar para o coração, vimos também ontem, que é um olhar bastante amplo, né? Abrangente dentro da perspectiva bíblica. É um olhar bastante integrado. Nós somos vistos num todo, corpo, alma e espírito. Uma realidade única, indivisa, né? E isso é importante que nós tenhamos essa clareza e esta compreensão. Agora nós precisamos refletir sobre o nosso coração enquanto um percurso de vida. Noe trabalha um conceito interessante. Eu gostaria de ver com vocês. A vida espiritual autêntica encontra suas bases na condição humana. Olha que interessante. A vida espiritual autêntica, a verdadeira vida espiritual, ela encontra suas bases na condição humana, ou seja, ela não está desassociada da nossa vida. Então, quando eu vou rezar, quando eu vou me pôr diante de Deus, quando eu vou entrar em processo de autoconhecimento com Deus e buscar a Deus, eu preciso ter como clareza, preciso ter claro que a base de tudo é a minha vida, né? E ele ainda vai dizer assim: a vida espiritual só pode ser real se vivida no contexto das dores e das alegrias do aqui e do agora. Então, o meu diálogo com Deus, ele vai começar a partir desta vivência, deste contexto de vida, que pode ser um momento de perda, de dor, de sofrimento, de provação, de angústia, de tristeza, né, de doença, mas que pode ser um momento de alegria, de celebração da vida, né, de um casamento, de um batismo, de um emprego conquistado, de uma formatura realizada, de uma celebração de 80 anos de casamento. Enfim, nós temos tantos motivos para olhar para a nossa vida
e agradecer a Deus, mas também de olhar para a nossa vida e nos perguntarmos por onde estamos caminhando. A nossa relação, a vida espiritual, ela só poderá ser autêntica uma vez que ela partir da nossa condição humana. E isso tem que ficar claro. Porque pode acontecer de nós criarmos um universo, uma relação, uma vida espiritual superficial, né? E que, vamos dizer, não permite que nós descemos para a nossa existência. Então eu vou criando uma vida espiritual de manutenção e não de conversão, e não de mudança, de provocação de mudança, né? Isso nós temos que ter claro. Talvez ao sairmos hoje desta oficina, a minha primeira pergunta seria: eu estou vivendo uma vida espiritual de manutenção, ou eu estou vivendo uma vida espiritual profunda, de conversão, de busca de conhecer-me a mim, conhecer-me diante de Deus e conhecer-me diante dos outros? Porque isso é importante que nós tenhamos claro. Porque senão a gente vive uma fuga espiritual, né? Que está desassociada com a nossa realidade, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós somos. Então é mergulhar, cavar dentro da nossa história. Temos que começar então prestando atenção, diz Noe, à forma como pensamos, falamos, sentimos, agimos em cada hora, em cada dia, cada semana, de cada ano, para nos tornarmos conscientes, né, da nossa sede, ou de Deus, ou da nossa sede de outras coisas. Veja, aparentemente ouvindo isso, dá a impressão de que talvez nós teríamos que ficar obcecadamente, né, já que nós temos que estar tão atentos. Não, pelo contrário, a vida com Deus é uma vida natural, né? Não é uma obsessão, porque se houver uma obsessão, aí é um problema. Não é vida com Deus, não é uma vida espiritual autêntica, né? Ela precisa ser levada com naturalidade, ela precisa ser levada sem peso. Lembre-se de uma coisa: é preciso entender que Jesus é o jugo suave. Ele carrega os nossos fardos conosco. Uma vez eu estava em determinado lugar e rezando, eu nem me lembro se eu era padre ainda, mas eu estava numa igreja, e essa igreja no centro de uma cidade bem grande, onde muitas pessoas andam, e de repente eu olhava para uma pessoa que estava rezando, e a expressão que eu via daquela pessoa era que como se ela estivesse colocando sobre si um peso muito grande, né? E a nossa existência, ela precisa ser coparticipativa com Deus, ou seja, nós participamos do mistério da redenção do Senhor. Então Deus carrega conosco. Lembre-se de uma coisa, gente: Deus deixou claro para nós, e na Sagrada Escritura isso é muito claro. Ele em Mateus, ele deixa claro, em Marcos, eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Depois ele diz: eu sou o jugo suave, o meu fardo é leve. Depois ele morreu na cruz, ele se fez expiação por nós. Então olha para aquilo que nós estamos vivendo hoje, olha para o teu medo. Você está com medo? Está com dificuldade? As coisas não estão como você gostaria? Olha para tudo isso e imagine: o Senhor disse: eis que estarei convosco todos os dias, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então não tenham medo, mas confiem no Senhor, né? E esses pensamentos, esses sentimentos, essas falas interiores que nos incomodam, nós precisamos
E Noem vai falar disso, e depois, quando acabar este curso aqui, eu gostaria de trabalhar um outro, que é sobre o discernimento dos espíritos. Vai falar que é preciso nós discernirmos quais são os espíritos que tem dentro de nós falado mais alto, o espírito do bem ou o espírito do mal, né? Aí nós teremos que aprender a discernir os espíritos, ou seja, as emoções, as intuições que temos dentro de nós, que podem vir de Deus, mas que podem vir também do mal. E aí nós precisamos saber discernir. Isso é importante. E enquanto nós possuirmos um vago sentimento interior de descontentamento em relação à nossa vida e um leve desejo indefinido pelas coisas espirituais, as nossas vidas continuarão estagnadas numa melancolia generalizada. Presta atenção. Enquanto possuirmos apenas um vago sentimento interior de descontentamento em relação à nossa vida, enquanto nós não compreendermos e termos claro de que a nossa vida está nas mãos de Deus e, portanto, a Ele nós devemos confiar e somente nele devemos confiar, nós vamos viver esse vazio, este medo. Amados, preste atenção numa coisa: o Senhor tudo pode, contudo o Senhor quer encontrar corações no qual Ele possa habitar, né? E eu acredito que, olhando para tudo isso que nós estamos vendo, a primeira pergunta que eu preciso fazer é: o meu coração é capaz, está preparado para habitar, para que o Senhor possa habitar? Né? E esta resignação, que falava da estagnação também, que nos impede de tomar a iniciativa de qualificar a nossa realidade e reconhecer nosso percurso de vida, entrando assim mais profundamente na vida do Espírito. Ou seja, o que é, do ponto de vista de Noem, esta estagnação ou até mesmo resignação? É o fato de que nós muitas vezes entramos em determinadas experiências e situações nas quais nós não queremos mudar. Nós nos tornamos complacentes a elas, né? Então nós ficamos estagnados, nós ficamos ali numa resignação. Por quê? Porque fazemos a experiência de uma determinada situação, mas a nossa intenção real e verdadeira não é mudá-la. Nós permanecemos nela. Nós permanecemos, é como se nós estivéssemos cultivando este mal que nos toma, que nos escraviza, né? Então, olhar para a nossa história é fazer esse percurso importante e necessário. Depois, é muito importante que nós saibamos que instrumentos podemos utilizar. E ele vem dizer para nós, e eu olhando aqui o livro do Bento XVI, a Escola de Oração, vem muito de encontro, porque ele fala que a Sagrada Escritura é a fonte da sabedoria divina. Por meio da Sagrada Escritura nós conseguimos chegar ao coração de Deus. E portanto, se nós conseguimos chegar ao coração de Deus, é preciso mergulhar na Sagrada Escritura. E ele vai dizer: ela, a Sagrada Escritura, não nos fala enquanto quisermos apenas usá-la, mas quando estivermos dispostos a ouvir a palavra como uma palavra que nos é dirigida. A Sagrada Escritura pode revelar-se e a mensagem que veicula pode penetrar no centro do nosso coração. Não é no sentido de nós queremos cavar alguma coisa para encontrarmos lá o que nós queremos. Não, não é isso. Senão eu torno a Sagrada Escritura utilitária. Mas é aquela atitude de ouvir a Sagrada Escritura e deixar Deus falar comigo.
me direcionar. Porque Deus perscruta os nossos corações. Então Ele sabe melhor do que eu mesmo o que eu preciso. Para tanto, eu preciso apenas deixar que Ele fale. Para isso, eu preciso querer ouvir. Então, a ideia desta oficina vocês observaram, a cada noite nós teremos um exercício. Para quê? Para que nós possamos ouvir o que Deus tem a dizer. A mim, a você, a cada um de nós. Esse é o intuito de estarmos aqui. Senão não teria sentido. Não é? Depois ele nos traz um outro instrumento importante, que é o silêncio. Para se ouvir a Deus por meio da Sagrada Escritura, é necessário o silêncio. Diz Noé que sem silêncio a palavra de Deus não pode dar frutos. Né? Esse silêncio ele é fundamental, ele é necessário. E amados, aproveitem que nós estamos em casa, em quarentena, porque antes nosso maior argumento é não tenho tempo. Agora nós temos tempo, né? Então, diante deste tempo que nos é dado, que eu acredito por Deus, é preciso fazer silêncio. Mas não só silenciar a boca, mas é silenciar o coração, a mente. E para silenciar a mente, o coração e a boca, é preciso confiar. É preciso ouvir a palavra de Deus com confiança. Por que tendes medo de ouvir o Salvador? São Francisco de Assis, ele dizia numa das suas falas em relação à graça, que é necessário que nós deixemos de lutar contra, é preciso deixar de se importar com o pecado e olhar para a graça de Deus. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, que o Frei Miguel, quando eu era seminarista ainda, fazia uma tarde de espiritualidade conosco, naquele momento eu percebi que às vezes a gente está olhando para o lugar errado. Né? Para que eu estou olhando? Para as notícias do mal ou as notícias que me causam desespero, ou estou olhando para aquele que pode verdadeiramente me curar? E eu não estou dizendo curar no sentido físico, porque afinal de contas, este físico, de alguma maneira, em algum momento, seja hoje, amanhã, daqui 1 ano ou 10 anos, não vai existir. Eu estou falando de curar a alma, que isso é importante. Isso é o mais importante. Então, ter essa percepção, esse cuidado que nós estamos tendo, é para que nós possamos resguardar a nossa vida, a saúde, mas sobretudo para que nos abra para a saúde espiritual, que é Deus. Né? Então, ter esse cuidado, o silêncio importante. E ele cita uma frase de Santo Ambrósio de Milão que diz assim: vi muitos serem salvos pelo silêncio, mas nenhum pelas palavras. E recordando as palavras de São Serafim de Sarov, o silêncio é o sacramento do mundo que há de vir. As palavras são as armas deste mundo. Interessante, né? O sacramento é o silêncio, é o sacramento do mundo que há de vir. Ou seja, o sacramento salva. O sacramento faz mudanças. O sacramento tem efeito. O sacramento traz graça. Então o silêncio tem a função de trazer graça, de ter efeito, de salvar. Né? E as palavras são as armas deste mundo. E palavras malditas em tempos malditos geram situações malditas. Então que nós tenhamos muito cuidado com as palavras, sobretudo neste tempo que nós estamos vivendo. Né? Eu ainda estou me perguntando
se quem é que fere mais, se é o vírus, coronavírus, ou se são as pessoas. Né? É uma coisa que eu ainda me pergunto. Depois ele nos traz um outro instrumento importante, que é a comunidade. Porque veja bem, não se faz experiência de fé sem comunidade. Né? A experiência de fé ela é individual, mas esse indivíduo precisa estar dentro de uma realidade comunitária. E por isso ele diz assim: em comunidade aprendemos a importância de admitir as nossas fraquezas e de nos perdoarmos uns aos outros. Descobrimos as nossas fragilidades, mas também encontramos um lugar onde a cura é possível. Aprendemos a ser humildes. Olha que bonito isso, né? Porque a comunidade, a vivência, o cotidiano, o dia a dia nos expõe as nossas fragilidades, expõe as nossas fraquezas e, consequentemente, nós erramos, e muito, né? Só que, em meio a toda essa tragédia de comunitário, convívio, Deus nos dá a graça de podermos nos perdoar mutuamente. Olha que perfeito. Essa comunidade é uma escola do amor de Deus. Essa comunidade é uma escola do perdão de Deus. Esta comunidade é uma escola que nos ensina a sermos mais cristãos, né? Isso é muito importante. Sem comunidade, nós nos tornamos individualistas e egocêntricos. Conheço muitas pessoas que têm dificuldade de conviver e não gostam de conviver, que não se abrem ao outro e, portanto, são bastante individualistas e egocêntricos. Né? Porque não querem se permitir descer. Né? Porque o orgulho toma o coração. Né? E só consegue fazer essa vivência quem é verdadeiramente humilde. Né? Porque encontra o amor, encontra o perdão. E como é difícil conviver. É muito difícil conviver. Sobretudo quando nós começamos a encontrar as nossas próprias fragilidades. E aí nós precisamos ter essa reflexão. E por fim, ele nos traz um último aspecto, ou um último instrumento que é importante para que nós comecemos a olhar para a vida de uma forma diferente, que é: servir significa amar e cuidar os outros e reconhecer neles o coração de Deus. Então, servir é a capacidade de amar e cuidar. Um verdadeiro discípulo de Jesus irá sempre para onde as pessoas se sintam fragilizadas, doentes, em sofrimento, pobres, sós, esquecidas, ansiosas e perdidas. Então, o serviço revela o amor, revela Deus, né? Porque nos faz sair de nós e ir ao encontro do outro. Isso é muito importante. Né? De alguma maneira, Deus nos impulsiona a sairmos do nosso individualismo, do nosso egocentrismo e irmos ao encontro do outro. Que perfeito. Né? Então, fica aí os 5 instrumentos importantes para o nosso relacionamento com Deus. A reflexão, ou seja, olhar para a história, né? O nosso percurso de vida. Depois, a Lectio Divina, o acesso à Sagrada Escritura, a busca pelo entendimento da nossa vida a partir da Sagrada Escritura, a capacidade de ouvir com o coração aberto. Depois, o silêncio, enquanto o lugar onde Deus reside, enquanto o lugar que se pode gerar frutos,
enquanto lugar que a transformação é um sacramento, ou seja, de mudança de Deus na nossa vida. Depois, de comunidade, onde as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, onde nós somos expostos e, ao sermos expostos, Deus abre para nós a possibilidade de aprendermos e ensinarmos a amar, perdoar, a sermos cristãos. E, por fim, o serviço. Esse serviço que é o modus operandi de Deus, ou seja, a nossa ortopraxis, a nossa prática cristã, né? Que revela em si mesma o amor, o cuidado, o zelo de sairmos de nós e irmos em direção ao outro. Então, em cima disso, aquela introdução que eu comecei ontem, eu encerro agora, né? Amanhã nós vamos trabalhar um pouquinho os primeiros movimentos que este livro, A Formação Espiritual, ele vai nos ensinar. Nós vamos trabalhar o primeiro aspecto, que é a opacidade para a transferência, ou seja, como que nós saímos desse movimento de estarmos opacos para sermos transparentes, né? Mas isso fica para amanhã, né? Hoje ainda, agora, para nós podermos rezar em casa, eu gostaria que vocês pegassem a sua Bíblia aí, ou que fizessem uma pequena anotação no seu caderninho, que nós vamos rezar ao longo deste dia de hoje e amanhã o livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 16 a 33. Repito, Gênesis, capítulo 18, versículos 16 a 33. Então, diz assim a Sagrada Escritura para nós: os homens levantaram-se e voltaram os olhos em direção de Sodoma. Abraão os acompanhava para dele se despedir. O Senhor disse consigo: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu escolhi para que ensine seus filhos e sua casa a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra a respeito de Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens se dirigiram a Sodoma, enquanto Abraão ficou ali na presença do Senhor. Então, aproximando-se, Abraão disse: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso os exterminaria? Não perdoarias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti proceder assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei por causa deles a terra inteira. Abraão prosseguiu e disse: sou bem atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltarem 5, destruirá por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu-lhe: não a destruirei, se achar ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se forem só 40? Ele respondeu: por causa dos 40, não a destruirei. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu senhor, se ainda falo. E se não houver mais do que 30 justos? Ele respondeu: também não o farei, se encontrar somente 30. Tornou Abraão a insistir:
já que me atrevi a falar a meu senhor, se houver apenas 20 justos? Ele respondeu: não a destruirei por causa dos 20. Abraão disse: que meu senhor não se irrite, se falar só mais uma vez, e se houver apenas 10? E ele respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar a Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua casa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na sequência deste texto que nós acabamos de ouvir, nós vamos ver a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus encontra lá Ló, o justo. Ló, então, em função daquilo que Deus tinha prometido a Abraão, ele é salvo porque ele vai para a cidade de Segor, que é chamado pequeno, Mas o que nós precisamos entender e ouvir a partir disso, primeiro, é importante que o texto narra para nós a malvadez dos habitantes de Sodoma e Gomorra, que tinham chegado ao ápice, a ponto de tornar necessária uma intervenção de Deus para se cumprir um gesto de justiça para deter o mal, destruindo aquelas cidades. É aqui que se insere Abraão, com a sua presença de intercessão. Deus decide revelar-lhe aquilo que está para acontecer e faz-lhe conhecer a gravidade do mal e as suas terríveis consequências, porque Abraão é o seu eleito, escolhido para se tornar um grande povo e chegar à bênção divina ao mundo inteiro. A sua missão é de salvação e deve responder ao pecado que invadiu a realidade do homem. Através dele, o Senhor quer reconduzir a humanidade à fé, à obediência e à justiça. E agora, este amigo de Deus abre-se à realidade e à necessidade do mundo. Ora, por aqueles que estão para ser punidos, e pede que sejam salvos. Muito claro. Muito claro. Deus coloca na história da humanidade homens que sejam pontes, intercessores, para que então a justiça de Deus seja sempre feita. E aqui a justiça quer dizer a busca pelas virtudes, pela vivência da verdade, a busca por viver conforme a vontade do Senhor. Deixa claro, a missão de Abraão é fazer com que a realidade do homem pecador seja reconduzida à vontade de Deus, ou seja, para que por meio da fé o homem volte-se para Deus, na obediência, na justiça, na vivência das virtudes. Essa era a função de Abraão, amigo de Deus. E o que Deus vê no cenário de Sodoma e Gomorra é exatamente o contrário. Ele vê um povo totalmente desobediente, desvirtuado, ou seja, sem virtudes, um povo que está escravo de si mesmo, de seus prazeres, o que não agrada ao coração de Deus. Depois, Abraão delineia imediatamente o problema em torno à sua gravidade e diz ao Senhor: e vais exterminar ao mesmo tempo o justo com o culpado? Talvez haja 50 justos na cidade, matá-los-á todos. Talvez não perdoarás a cidade por causa dos 50 justos que nela podem existir? Não serás capaz de proceder assim, afirma Abraão. Veja que com essas palavras, com grande coragem inclusive, Abraão põe diante de Deus a necessidade de evitar a justiça sumária, que é a aniquilação, a punição total. Abraão recorda a Deus a aliança. Abraão recorda a Deus que ele seria injusto punir de modo indiscriminado a todos os habitantes. Se na cidade existe justos, então ele não pode tratar os justos como os culpados.
Deus, que é um juiz justo, não pode agir deste modo, diz Abraão a Deus. Que interessante. Deus, o homem recordando a Deus a sua promessa. Mas, se lermos mais atentamente o texto, dar-nos-emos conta de que o pedido de Abraão é ainda mais sério e mais profundo, porque não se limita a pedir a salvação para os inocentes. Olha que interessante. Isso é um dado importante. A luta aqui de Abraão ao interceder pelos homens a Deus não é de salvar somente os inocentes, mas Abraão pede o perdão para toda a cidade e fala-o-á apelando-se à justiça de Deus. Com efeito, diz ao Senhor: não perdoarás a cidade? Não é não perdoarás o injusto, é o justo. Não perdoarás a cidade. Agindo deste modo, põe em julgo uma nova ideia de justiça, não aquela que se limita a punir os culpados, como fazem os homens, mas uma justiça diferente, uma justiça divina, que busca o bem e cria através do perdão, que transforma o pecador e converte e salva. Essa é o nosso grande desafio, né? Essa dimensão do perdão transformador, o perdão que transforma o pecador. Olha que perfeito, né? E o apelo de Abraão é em vista disso, é para essa transformação. Portanto, com a sua oração, Abraão não invoca uma justiça meramente retributiva. Eu faço, Senhor, então o Senhor me dá. Isso não é a verdadeira fé. A vida espiritual autêntica não é retribuição, mas uma intervenção de salvação que, tendo em consideração os inocentes, liberta de toda a culpa, inclusive os ímpios, perdoando-os. Então, veja bem, o que acontece? Deus revela a sua profunda misericórdia. Quando Deus começa a abrir o diálogo aqui, e Abraão começa a questionar: mas Senhor, então, se tiver 50 justos, se tiver 45, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, veja que Deus vai descendo sobre nós em profunda misericórdia. Se houver, então eu vou perdoar, né? Deus que revela a sua mais profunda misericórdia sobre a humanidade. Mas Deus quer encontrar corações arrependidos. Deus quer encontrar homens e mulheres que estão dispostos a estar com Ele e permanecer com Ele. Deus quer encontrar, como eu dizia agora há pouco, homens e mulheres que verdadeiramente querem na comunidade, ao se exporem, ao se revelar as suas fragilidades, ao perdoarem-se mutuamente, querem encontrar na palavra um caminho de mudança e de transformação. É isso que Deus quer, né? Então, este é o pedido de justiça que Abraão expressa na sua intercessão. Um pedido que se baseia na certeza de que o Senhor é misericordioso. Abraão não pede a Deus algo contrário à sua essência, mas bate a porta do coração de Deus, conhecendo a sua verdadeira vontade. Abraão diz para Deus: Senhor, eu sei quem tu és. Tu és amor. Tu és perdão. Por isso eu apelo ao teu amor. Eu apelo ao teu perdão. E Deus, na sua justiça, bate ao coração humano e fala: e tu queres viver comigo? Tu queres ser obediente a mim? Tu queres caminhar comigo? E quando este encontro se faz, ali há redenção, há salvação. Então precisa da abertura dos corações. Do de Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre o é. E Ele é fiel.
agora precisa do nosso, né? Sem dúvida, Sodoma é uma grande cidade e 50 justos parecem poucos, mas não são, porventura, a justiça de Deus e o seu perdão, a manifestação do bem. Embora ele pareça menor e mais frágil que o mal, a destruição de Sodoma devia impedir o mal presente na cidade. Mas Abraão sabe que Deus tem outros modos e outros meios de deter a propagação do mal. Qual que é o outro modo de deter a propagação do mal? A propagação do mal. Qual que é o meio que hoje nós podemos fazer isso? Como foi lá, como é aqui e como será sempre. É o perdão, que interrompe, olha que perfeito, o perdão interrompe a espiral do pecado e, no seu diálogo com Deus, Abraão apela precisamente a isso. Porque perdoar, lembremos, só é capaz quem ama. E o amor transforma. O amor muda. O amor restaura. O amor preenche. O amor vivifica. E quando o Senhor aceita perdoar a cidade, se nela encontrar 50 justos, a sua oração de intercessão começa a descer rumo aos abismos da misericórdia. Como eu disse, se encontrar 50, 45, 30, 20, 10. De tal modo que o profeta Jeremias, ele vai dizer que se Deus encontrasse um único justo, também aconteceria a redenção. Um único justo, né? A destruição aqui de Sodoma está justamente em função do seu fechamento, né? O Senhor não quer a morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. O seu desejo é sempre o de perdoar, salvar, dar vida, transformar o mal em bem. Ora, é precisamente este desejo divino que na oração se torna desejo do homem e se exprime através das palavras da intercessão. Com a sua súplica, Abraão empresta a própria voz, mas também o seu coração à vontade de Deus. O desejo de Deus é misericórdia, amor, vontade de salvação. E este desejo de Deus encontra em Abraão e na sua oração a possibilidade de se manifestar de modo concreto no interior da história dos homens para estar presente onde há necessidade da graça. O desejo de Deus é misericórdia e encontra. Olha só. O desejo de Deus é misericórdia, é o amor, é vontade. Mas encontrou em Abraão e na sua oração a possibilidade de se manifestar de forma concreta na vida da história dos homens. E a nossa? O que Deus tem encontrado em nós? Nas nossas orações, para que Ele possa se manifestar também em nós? É uma pergunta que talvez precisa ser anotada. Deus é misericórdia, vou repetir, Deus é misericórdia, amor e vontade de salvação. E este desejo de Deus encontrou em Abraão e na sua oração a possibilidade de manifestar de modo concreto no interior da história dos homens, para estar presente onde há necessidade de graça. Onde há necessidade de graça, eu preciso ser canal. Onde há necessidade de graça, eu preciso ser instrumento. Onde há necessidade de graça, eu preciso revelar o rosto de Jesus. Então assim, Abraão, ele vai mostrando a misericórdia de Deus.
Caros irmãos e irmãs, nós estamos então encerrando esta noite e a súplica de Abraão, nosso pai, na fé, nos ensine a abrir cada vez mais o coração à misericórdia superabundante de Deus, para que na prece cotidiana saibamos desejar a salvação da humanidade. Antes de encerrar e colocar uma canção que vai nos ajudar nesta noite, eu só queria pedir a todos nós que não deixemos ser contagiados pelo medo, né? Não nos desesperemos, não criemos pânico, né? Apenas confiemos no Senhor. Recorda as palavras que o Padre disse no início dessa noite? Eis que estarei convosco todos os dias, disse Jesus. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave, disse Jesus. Aqueles que voam nas asas do Senhor encontram a fortaleza, né? Então, amados, confiem e confiem. Nós estamos passando por um momento que exige de nós confiar. Não entremos em pânico, né? Mas tenhamos este olhar para a misericórdia de Deus. Deus quer nos curar, mas como ouvimos na história de Abraão, que acabamos de ouvir, Deus quer encontrar corações humanos, né? Corações humanos dispostos a habitar, corações humanos que queiram ser virtuosos. E esse é um desafio meu e seu, é nosso, né? Todos juntos, unidos na oração, possamos caminhar. Mas eu peço, não criemos pânico interior, confiemos em Deus, respeitemos tudo aquilo que nos é proposto nesta quarentena, tanto pelo governo, pelas iniciativas do comitê de crise do município, as orientações da igreja. Vamos fazer, porque a obediência ela é necessária e a obediência gera santos. Então, diante desta obediência, já vamos dizer para nós mesmos que nós somos bons cristãos, né? Que não nos expusemos de forma desnecessária. Amém? Eu encerro então com esta canção. O texto de Gênesis, capítulo 18, 16, 33, e as perguntas muito simples: em quais áreas da minha vida
tenho estado fechado para Deus? Primeira pergunta, repito, em quais áreas da minha vida tenho estado fechado para Deus? Segunda questão, uma vez que identifico o mal instalado no meu coração, eu desejo ser libertado dele? E por fim, última questão, hoje percebo que sou sensível e aberto a perdoar e buscar o perdão? Repito, hoje percebo que sou sensível e aberto a perdoar e a buscar o perdão? Então que Deus abençoe a cada um de vocês e que Ele vos proteja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.